Olá, amigos! Vamos continuar o nosso estudo de lentes, né? Falando agora sobre a parte quantitativa, né? O estudo quantitativo, tá? Eu vou falar das duas equações mais importantes. A primeira é a chamada equação de Gauss, ou também a chamada equação dos pontos conjugados. Se vocês estão lembrados, né? Lá de espelhos, né? Vocês vão logo reconhecer aquilo que eu estou falando aqui, né? Reparem que eu vou colocar aqui, ó, na verdade, duas distâncias importantes, né? A distância do objeto até a lente e a distância da imagem até a lente, né? Essas duas distâncias são importantíssimas, chamamos elas de P, que é a distância do objeto, reparem bem, até a lente, e nós chamamos de P', a distância da imagem até a lente, ok? Então essas duas distâncias, elas são importantíssimas para nós, né? Elas representam a abscissa do objeto e a abscissa da imagem, né? Outra distância também que foi muito importante para a gente nesse estudo era a distância focal, né? A distância focal, que nós sabemos, é a distância do anteprincipal até o foco, ou do foco até o centro óptico, ou do centro óptico até o foco imagem, ou do foco imagem até o anteprincipal imagem. Essa distância aqui, ó, é a chamada distância focal, do anteprincipal até o foco, né? E a equação de Gauss dos pontos conjugados, eu não vou ficar provando aqui de novo, a gente já provou para espelhos, é a mesma prova que a gente tem lá, né? Então, o inverso da distância focal é o inverso da distância do objeto até a lente, mais o inverso da distância da imagem até a lente, 1 sobre F, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Todos sabem, né? Eu não engano ninguém, eu gosto muito mais de usar F igual a P vezes P' sobre P mais P', o produto pela soma. Não é isso? Então, essa equação aqui é a chamada equação de Gauss, ou dos pontos conjugados, tá? Já a equação do aumento, chamada aumento linear transversal, relaciona o triângulo formado pelo objeto e o triângulo formado pela imagem, né? Para a gente saber o quanto a imagem ela aumenta, diminui ou até fica igual ao objeto, é só fazer a relação I sobre O, né? E aí a relação I está para O, nós tiramos também, são distâncias verticais, nós tiramos também para as distâncias horizontais. Se I está para O, reparem, menos P' está para P. Mas Douglas, por que esse sinal de menos, né? Esse sinal de menos, senhores, nós já falamos, é justamente porque o triângulo do objeto, reparem, está para cima e o triângulo da imagem está para baixo, né? Agora, a imagem, né, ela está ao contrário, né? Então, por ela estar ao contrário, é lógico que essa imagem ela tem um valor negativo, né? Então, um menos de um lado com um menos do outro acaba tornando a equação sempre positiva. O sinal de menos aqui é muito importante por conta da direção do triângulo, ok? Então, senhores, fica sempre uma dúvida, né? Aquela equação do aumento tem um sinal negativo, correto? Então, o que a gente usa? A gente usa o referencial de Gauss, ok? O referencial de Gauss é bem simples, tá? A gente fez isso em espelhos, vamos fazer isso agora para as lentes, tá? Distâncias horizontais, eu tenho 3. Eu tenho F, tenho P e tenho P', ok? Já vou logo avisando para vocês que a distância focal ela é positiva toda vez que a lente for convergente, usando a mesma técnica dos espelhos, que são côncavos. Lembra? Os desenhos são iguais. Já a distância focal negativa é aquela em que a lente é divergente. Douglas, e se eu errar isso? Se você errar, você erra a questão toda, né? Se você esquecer isso aí, lógico, você vai acabar errando a questão inteira. Outra coisa que é importante é a gente saber que tudo que está relacionado ao objeto é sempre positivo. Então, ó, P, né? E O, ou seja, o tamanho do objeto e a distância do objeto até a lente são sempre positivos. Então, sempre positivos. Tá? Isso aqui é importantíssimo você saber também. Agora, já
a nossa distância pelinha, a pelinha é uma distância horizontal. Por isso, nós vamos dizer o seguinte, olha bem o que eu vou colocar aqui para vocês. Tudo que é real é positivo, tudo que é virtual é negativo. Então significa que toda vez que o pelinha é positivo, essa distância necessariamente ela está voltada para a parte real, ou seja, para o outro lado da lente, ok? O lado onde não está o objeto. Já quando o pelinha é negativo, é menor que zero, ok? A imagem é com certeza virtual, ou seja, a imagem e o objeto estão do mesmo lado, ok? Bom, em relação a I, que é uma distância vertical, repare, o I ele é positivo toda vez que a imagem for direita. Então, direita, positivo, invertida, negativo. Então, imagem direita está no mesmo sentido do objeto, ok? Ela é positiva. E o I negativo é que a imagem ela é invertida, senhores, ok? Então, basta você fazer isso aqui e reparar. Distância horizontal, real, virtual. Real positivo, virtual negativo. Distância vertical, direita positivo, invertida negativo. Tudo que é relativo ao objeto, P e O são positivos, tá? Distância focal positiva se a lente for convergente, distância focal negativa se a lente for divergente. Esse é o referencial de Gauss. Com isso, você não erra nenhuma questão de lente. Ok? Vou falar agora de uma outra grandeza chamada vergência, também conhecida como convergência, né? É o quanto uma lente converge ou diverge, tá legal? Vamos supor que eu tenho aqui duas lentes, a lente L1, tá? A lente de cima aqui, ó, que tem foco no ponto F1, tá? E a lente L2 é a de baixo, que tem o foco no ponto F2. Já deu para perceber nitidamente pelo meu desenho, né, que o foco, a distância focal da lente 1 é menor do que a distância focal da lente 2, em valores absolutos. As duas são convergentes, certo? O que vai acontecer com esse raio? Bom, fácil, ele vai convergir. Convergir para onde, Douglas? Para o foco. Então, você vai ter aqui uma convergência do raio, tá? Primeiramente, para o foco 1, olha aqui, ó, né? Tanto em cima quanto embaixo, porque os raios são paralelos, tá? Então eles convergem para o foco, né? Aquela velha história de colocar fogo no papel, né? Pegar a formiguinha, né? Esturricar a formiguinha, tadinha, né? Você vai conseguir fazer isso exatamente apontando para o Sol, porque o Sol é um ponto no infinito. Os raios que vêm do Sol são paralelos. Com uma lente convergente, com uma lupa, você consegue fazer com que toda a luz se concentre nesse ponto, ou seja, todo o calor vai se concentrar nesse pontinho aí. Já na lente 2, reparem, o raio ele vai convergir, reparem aqui, gente, ele converge para o foco 2. Bom, e aí vem aquela pergunta mais clássica de todas, né? Em qual das lentes o raio converge mais rapidamente? Na lente 1 ou na lente 2? Já deu para reparar que ele converge mais rapidamente na lente 1, porque a distância focal é menor, o raio percorre uma distância menor. Logo, a vergência, que eu vou representar pela letra V, ok? Vergência ou convergência pela letra V, ela é maior na lente 1 do que na lente 2, porque o raio converge mais rapidamente na lente 1 do que na lente 2, ok? Nesse caso, pessoal, eu já reparei uma coisa nítida aqui para mim, que a vergência ela é uma grandeza que é inversamente proporcional à distância focal, ou seja, é 1 sobre f, ok? A vergência é o inverso da distância focal, tá? Quando você vai ao oftalmologista, né, e vai lá, logicamente, pedir o seu óculos, o que ele te dá, que ele fala que é o grau, na verdade é a vergência, né? E não é medida em grau, na verdade é medida em... A unidade de medida no Sistema Internacional de Vergência é o inverso do metro, até porque a distância focal é uma distância, então é medida em metro. Isso aqui é medida em metro a menos 1,
E o que o médico chama lá de grau, lá o oftalmologista chama de grau, na verdade é o que nós chamamos de na verdade é dioptria. Ah, Douglas, então na verdade se eu tenho um óculos, né, de 2 graus, eu uso 2 dioptrias de grau, né, na verdade, na vergência, né, a vergência da minha lente é de 2 graus, tá? Então a unidade de medida de vergência, prestando bem atenção, a distância focal ela deve estar em metro, é o que nós chamamos de dioptria, ok? Vamos falar agora sobre a equação dos fabricantes de lentes, também conhecida como equação de Halley. Halley é justamente aquele indivíduo do cometa, né, o cometa Halley, né, que passa de 76 e 76 anos. Né? Foi ele que, na verdade, deduziu essa equação. Eu não vou fazer a dedução aqui porque não cabe para o nosso curso, mas é bem interessante a gente saber. Bom, suponha que você tenha duas superfícies formando aqui uma lente biconvexa, ok? Que são as duas partes convexas para fora, tá certo? Uma tem centro C2, raio R2, uma tem centro C1, raio R1. Repare que você formou aqui uma lente, lógico, biconvexa, ok? Com duas partes convexas, né? O importante para Halley era o seguinte, era que você tivesse um meio, lógico, o índice de refração do meio, geralmente a gente mergulha uma lente no ar, não é isso? E aqui você tem o índice de refração da própria lente, do material da lente, certo? Hoje em dia é muito comum a gente ir no oftalmologista ele falar alto índice, né? Uma lente de alto índice é que ela vai ficar mais fina, né? Ela fica mais esteticamente mais bonita, né? Então, a fórmula do fabricante de lentes diz o seguinte, que o inverso da distância focal, 1 sobre f, né, Douglas? É igual a quem, pessoal? Bom, que fique bem claro para você, vai ser assim, ó. Índice de refração da lente sobre índice de refração do meio menos 1, ok? Geralmente o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio, tá? Que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Outra coisa também que é importante é que toda lente ela tem dois lados, né? Ela pode ter um lado côncavo, um lado convexo, um lado plano. E Douglas, e como é que isso funciona quanto aos sinais? Bom, se o raio, né, ele for positivo, você vai adotar esse referencial, é porque a parte é convexa. Por exemplo, nessa minha lente aqui biconvexa, o raio aqui seria positivo para as duas, tá? Agora, se o R é negativo, é porque a parte da lente é côncava, ou seja, o raio é para dentro, certo? Agora, Douglas, e se a superfície for plana? Quanto vale o raio? O raio é infinito, ok? Porque aí o inverso de 1 sobre infinito, ele tende a zero, tá? Então, aí a parte, a gente diz que ela é plana, ok? Para a equação dos fabricantes de lentes, então, 1 sobre f, ou a gente pode dizer que a vergência da lente, né, 1 sobre f, é igual a n da lente sobre n do meio menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, prestando atenção nessa convenção aqui. Convexa, raio positivo, côncava, raio negativo, plana, raio infinito, ok? Por isso a razão 1 sobre infinito, dar igual a zero, ok? Vamos falar agora sobre associação de lentes. Vamos supor que você tenha duas lentes. Uma lente biconvexa. Eu desenho aqui à mão mesmo, né? Vamos supor que a vergência dessa lente seja V1, certo? E vamos supor que você tem uma lente plano côncava, né? Repare que essa lente plano côncava, ela vai ter uma vergência V2. Quando você associa essas duas lentes, tem que ser de forma justaposta, tá certo? Como é que você vai fazer isso? Douglas, você vai botar uma lente, a segunda lente, né, que é aqui a lente plano côncava, e vai colocar a lente biconvexa junto dela,
Bem assim, como se você formasse uma lente só. Tá ok? Então, essa lente vai ter uma vergência resultante. E essa vergência resultante vai ser a soma das vergências. Ah, Douglas, e se eu botasse mais uma lente aqui? Então, se você tivesse várias lentes, né? Divergências V1, V2, V3, Vn, ou seja, N lentes, né? Colocada uma justaposta à outra, coladinha na outra, a vergência resultante será sempre o quê? A soma das vergências, tá? Então que fique bem claro para você, para se fazer a associação de lente somente de forma justaposta, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima.